Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala de um assunto muito sério, que é essa notícia que vem sendo veiculada na mídia, nas redes sociais, que é essa afirmação da Receita de que só o rico lê no Brasil. Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre a história da tributação de livro no Brasil e, enfim, sobre essas questões relacionadas às dificuldades de se formar leitores do Brasil. Se você está chegando por aqui agora, se inscreva, ative as notificações e, por favor, compartilhe o vídeo, que ajuda muito o canal a crescer. Bom, se você se interessa por o livro de alguma maneira, se você segue pessoas que falem de livro na internet, provavelmente você vê essa discussão. Eu vi de ontem para hoje, de quarta-feira para quinta-feira, várias pessoas compartilhando notícias relacionadas a essa afirmação da Receita de que só o rico lê no Brasil. Então, de onde que vem isso? De onde que vem essa afirmação? Onde foi publicada? Essa ideia, a gente vai falar de tudo isso por aqui hoje. Bom, eu fiquei acompanhando então essas notícias e fui tentando entender. Fui começar a ler, fui começar a buscar reportagens, fui olhar nas páginas oficiais para entender o que estava acontecendo. Mas o que a gente já sabe? Está havendo uma movimentação para a tributação do livro no Brasil desde 2020. Essa discussão estava bem em evidência em agosto de 2020, quando o governo começou a falar diretamente sobre como isso funcionaria. E desde esse momento eu queria já conversar com vocês a respeito dessa tributação, a respeito da história da tributação, ou aliás, da não tributação dos livros no Brasil, mas desse momento não dá pra gente fugir, não dá pra gente fugir dessa discussão política mesmo, relacionada à circulação do livro, e política num sentido muito amplo. Dessas discussões de como o livro circula, quem tem acesso à cultura letrada, enfim, de que maneira que tudo isso vai acontecendo. Bom, vamos pensar sobre como ocorre, como acontece então essa não tributação do livro no Brasil na nossa história. E aí, para isso, a gente precisa remeter lá para a Constituição de 1946, que instituía a isenção de imposto para livros, para materiais impressos, para periódicos. Isso lá em 1946. Depois disso, a gente avança um pouco mais na história e chegamos na Constituição de 1988, que novamente vai reafirmar que é vedada a cobrança de impostos para materiais impressos, para livros e dessa vez também para o papel utilizado para a produção do livro. Então, a gente tem uma história aí relacionada a essa ausência de tributação para os livros no Brasil. E aí a gente avança um pouco mais na história, a gente chega em 2004, quando a Lei 10.865 vai afirmar a isenção de livros para o Brasil por meio dos dois impostos, que é o COFINS e o PIS/PASEP. Então, esses dois impostos eram cobrados sobre uma série de outros bens e serviços, mas para o livro, tudo que fosse relacionado à produção de livro no Brasil estaria isento desses dois impostos, que é o COFINS e o PIS/PASEP. Então a gente tem uma história da não tributação do livro no Brasil. E por que isso acontece? Por que num país como o nosso é importante que o livro não seja tributado? Bom, qualquer um que compra livro, que costuma comprar livro, seja uma vez ou outra, seja regularmente, sabe que o livro é um objeto caro. A gente chega nas livrarias, a gente entra nas livrarias virtuais para comprar livro e nem sempre a gente compra o que a gente quer, obviamente, porque livro é um objeto caro. E a gente está num país que tem aí mais de 11 milhões de analfabetos. A gente tem pouco mais de 6% da nossa população que não tem esse acesso básico à cultura letrada, que não é alfabetizado. E isso acontece por conta de todos esses abismos sociais. A gente não tem diferenças sociais, nós temos abismos sociais, nós temos abismos de classes. Então, enquanto que uma população, enquanto que uma classe consegue comprar todos os livros que quiser, ter acesso a toda a produção cultural que quiser, as outras classes, pessoas pertencentes às camadas mais populares, vai ter uma dificuldade muito grande para comprar um livro que seja, porque o livro, como eu já estou falando aqui, como vocês já sabem, é um objeto caro. E ele é caro considerando ainda que ele ainda não é tributado no Brasil. Ele não recebe essa tributação e ele já é um bem que está inacessível para boa parte da população. Acrescenta-se a isso o fato de que nós temos muita dificuldade com bibliotecas públicas. Então, não é toda cidade que tem biblioteca pública. Aliás, conta aqui nos comentários se na sua cidade tem uma biblioteca pública e que seja acessível para a população. Não é toda escola que tem biblioteca. Então, se essa pessoa, se esse sujeito, ele não consegue acessar esse livro, essa cultura letrada por vias próprias, indo lá nas livrarias e comprando livros,
esse sujeito deveria ter esse acesso garantido nas bibliotecas públicas, nas bibliotecas escolares, enfim, em outros espaços públicos que deveriam fomentar o acesso dessas camadas à cultura letrada. Isso é básico. Essa história, então, de não tributação do livro visa a tentar reduzir, ainda que minimamente, essas diferenças que já são gigantescas. E quando a gente chega em 2020, a gente chega no momento, então, da reforma tributária, no momento em que essa reforma tributária alcança a produção de livros, e aí a gente começa a perceber que vai haver uma alteração bastante significativa, que o livro vai começar a ser tributado. E não é uma tributação barata, a gente está falando de uma tributação de 12%. E de onde que sai, de onde que vem esse 12%? Bom, temos esses dois impostos, o COFINS e o PIS/PASEP, que está sendo substituída por uma outra tributação geral, que é a CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços. Então, tudo que seja relacionado a bens e serviços passa a estar tributado, passa a ser tributado pela CBS. E aí se institui uma alíquota de 12% para a CBS e dentro disso vai entrar os livros. E aí a CBS vai atingir diretamente as editoras. Então a gente já tem uma cultura nacional letrada que circula com muita dificuldade. A gente já tem editoras que conseguem se manter com muita dificuldade com a não tributação. E aí a gente pensa com essa tributação de 12%, como que esse cenário fica? Como que esse cenário, de que maneira que esse cenário se altera diretamente para um fomento de uma cultura letrada nacional que já é muito difícil, para uma circulação de uma cultura letrada nacional que já é difícil para publicação literária nacional ou não literária, mas a gente já tem um acesso, uma divulgação, uma circulação que já é dificultada mesmo com a não tributação por uma série de razões, por conta de tudo isso que a gente já vem discutindo, essa dificuldade, essa falta de fomento à cultura letrada, essa falta de fomento à cultura nacional. Então a gente já tem toda essa dificuldade dentro desse nosso cenário. E aí isso não impacta somente, como se fosse pouca coisa, mas não impacta somente nas editoras, mas isso vai impactar no preço que chega para o leitor. Então isso vai chegar no mínimo 12% mais caro para o leitor. E aí a gente vai ter outros impactos nas livrarias. Então a gente já tem muitas livrarias que já têm muita dificuldade de se manter no mercado, por conta de toda uma questão de consumo. Então a gente já tem livrarias físicas que já têm muita dificuldade de se manter no mercado com essa tributação. Isso obviamente fica mais difícil. A gente já tem esses leitores que mesmo com muita dificuldade conseguem, se esforçam, separam um dinheiro que seria para uma outra coisa, mas vão e consomem o livro por considerar importante. E aí esse consumo, esse acesso fica ainda mais difícil, porque passa a estar 12% mais caro. Então é uma rede, é uma cadeia que vai se tornando mais difícil para todo mundo que está dentro dela, no que diz respeito a esse acesso a todo esse material. Bom, pensando nesse cenário que já é extremamente difícil e que o ideal seria que estivessem sendo estudadas medidas de se fomentar o livro e não de dificultar o acesso ao livro, de onde que vem então essa ideia de que o livro precisa ser tributado, de que o livro deve ser tributado? E aí a gente chega na polêmica dessa semana. Saiu um documento novo lá na página da Receita, que é um documento intitulado Perguntas e Respostas, no qual vão se discutir as perguntas mais comuns relacionadas a todas essas diferenças, a todas essas mudanças com a CBS. E aí de que maneira que o documento trata diretamente do livro. As notícias, a mídia, os jornais, as redes sociais estão publicando, estão mencionando que a Receita está dizendo que só rico compra livro no Brasil. E com quais palavras isso está escrito exatamente no documento? O documento ele vai dizer duas coisas. Primeiro, a primeira que já é muito absurda, mas o documento vai dizer que famílias que têm uma renda inferior a 2 salários mínimos não consomem materiais que não sejam didáticos. Ou seja, o documento diz que quem ganha menos de 2 salários mínimos, quem pertence a uma família que ganha menos de 2 salários mínimos, só tem acesso ao material didático, que é o material que acaba adquirindo e tendo a partir da escola. A segunda afirmação é que quem compra livro no Brasil pertence a famílias que ganham mais de 10 salários mínimos. Então, é uma informação tirada, sabe-se de onde, né? De onde que se tira essa afirmação? Qual é o dado? Qual é a pesquisa que sustenta esse dado? Que só quem compra livro pertence a uma classe extremamente elevada, pertence a uma família que ganha mais de 10 salários mínimos. E aí a gente, ainda que isso fosse verdade,
né? Não é verdade, obviamente, mas ainda que isso fosse verdade, estaria denunciando novamente uma falha extrema do governo de gerir esse acesso a essa cultura letrada. Então, pera lá, o que está acontecendo? Né? Por que razão que a gente não consegue fazer com que esse livro circule nas camadas mais populares? E a gente vai ter uma série de pesquisas. A Retratos da Leitura no Brasil é uma que é excelente. A gente vai ter várias pesquisas, como a pesquisa da Retratos, que vai mostrar essa dificuldade de fato que as camadas mais populares têm em relação ao acesso ao livro. É óbvio, se a gente está num país de abismos sociais, é óbvio que as classes A e B vão ter mais condição de comprar mais livros, enquanto que as classes C, D e E vai ter mais dificuldade de comprar livros. Mas nunca é nessa divisão, nunca é nessa quantidade que o governo afirma. As famílias que ganham acima de 10 salários mínimos compram um livro. Há outras não, e as famílias que ganham menos de 2 salários mínimos só lê o material didático que pega na escola. Então, é uma justificativa que vai se sustentar em dados sobre os quais não é apontado qual é a pesquisa, de onde que foi tirado, como se chegou nesses números. Então, não tem esse histórico, só se joga essas afirmações e isso fica solto como uma justificativa muito válida. E aí tem um outro dado que é ainda mais preocupante e ainda mais perigoso em relação ao modo como o documento trata, que é quando o documento diz que a CBS tem por objetivo identificar qual a camada da população que estaria se beneficiando. Ou seja, é como se somente as classes mais elevadas estivessem tendo acesso ao livro, então por conta disso é válido, justificável tributar o livro para que essa camada tenha um prejuízo, vamos dizer assim, ou que seja retornado a partir desse lucro, a partir desse benefício que somente essa camada tem. Essa pesquisa, novamente, não é apontada, não é justificada e não é pontuada como foi feito, como se chegaram a esses dados, e isso é extremamente sério, porque a gente está falando de uma mudança que altera um cenário de não tributação que é histórico, e é histórico por uma razão. As nossas dificuldades são históricas, os nossos abismos sociais são históricos, a nossa dificuldade de acesso à escola, à cultura letrada, à compra de livros é histórico. Então, a gente está falando de uma mudança muito significativa que altera todo um cenário e que não está suficientemente justificado no documento. É como se o documento dissesse que não, realmente, o livro não deve estar acessível à maior parte da população e que esse livro ele deve sim estar nas prateleiras somente das pessoas que têm muita condição financeira, que são essas famílias que ganham mais de 10 salários mínimos. Outro problema é que o documento vai dizer que a partir dessa mudança da lei de 2004, a partir da isenção de cobrança desses dois impostos pela lei de 2004, não houve nenhuma redução do livro, do valor do livro. Então, novamente, vamos supor que isso fosse verdade, que não houve essa redução. Então, não era muito melhor, ou não era... O caminho não deveria ser investigar se realmente, se esse preço não diminuiu por quê? Ao invés de, não diminuiu, então vamos tacar um imposto aqui para aumentar 12% a mais nesse produto que já é caro. Obviamente, esse dado foi desmentido pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, que mostraram que houve sim redução nesse valor, mas ainda que não houvesse tido redução, o caminho, obviamente, não é se acrescentar um tributo, de 12%. E seria, no caso, investigar se não houve redução por quê? Mas a gente está falando dessas mudanças, dessas reformas tributárias e o modo como isso atinge o livro diretamente, que é a parte que me interessa, o modo como isso atinge o livro diretamente não é uma coisa que começa a acontecer agora. Esses ataques em relação ao acesso das camadas menos elevadas à cultura letrada, esse ataque não começa a acontecer agora. A gente está tendo um histórico, aí a gente tem uma história ao longo dos últimos anos que vem promovendo um fortalecimento, um crescimento desses abismos sociais. Então, tudo isso que já era difícil está se tornando mais difícil e não está se tornando mais difícil por acaso. Então, é muito importante que a gente circule essa notícia. Acho que nas redes sociais, com as pessoas que a gente conhece, é importante a gente falar sobre isso. É importante a gente demonstrar que a gente tem conhecimento de que essas mudanças estão acontecendo, de que essas mudanças são arbitrárias, de que essas mudanças são absurdas. Então é importante a gente circular onde a gente puder essa ideia, essa notícia e especialmente essa ideia de que o documento vai lá e institui, coloca num documento, está lá no site do governo, de que só rico lê e que se só rico lê,
é justo e correto colocar ainda mais um imposto em relação a um objeto que já é caro, ao invés de se estudar e se trabalhar medidas para tentar baratear e para tentar fomentar a circulação de todos esses materiais. Então é fundamental que a gente esteja falando disso. Assim como a gente falou sobre isso em agosto de 2020, quando isso começou a ser conversado, é importante que a gente fale sobre isso agora, para a gente tentar, ainda que minimamente, algumas mudanças, algumas alterações em relação ao modo como isso atinge esse bem tão importante que é o objeto livro. Então é fundamental a gente estar falando sobre isso. Se você tem alguma outra informação, se você tem algum outro dado, alguma notícia em relação a isso, por favor, coloque aqui nos comentários, porque são todas mudanças muito recentes. Estou me informando, estou lendo sobre isso. Qualquer coisa a gente volta aqui para conversar novamente. Mas qualquer notícia, qualquer dado, documento que você tenha tido acesso, que você tenha conhecimento, por favor, coloque aqui nos comentários. E eu vou deixar na descrição do vídeo também o acesso para esse documento no qual a Receita fala isso. Obviamente ela não fala exatamente com essas palavras, só rico lê no Brasil, mas ela fala que quem compra livro é quem pertence a famílias que tenham mais de 10 salários mínimos. A ideia é a mesma, né? A ideia é a mesma, essa ideia não é nova e a gente sabe de onde e por que essa ideia está crescendo e está sendo fomentada. Bom, é isso. Qualquer coisa a gente volta aqui para falar sobre esse tema novamente e até mais.